Bom dia, gente! Bom dia! Alguém tá animado hoje? Estamos animados porque estamos num lugar muito legal. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carol. Eu sou o Felipe. A gente tá hoje num país que ele é super recente, ele só tem 30 anos de idade. Muito novo esse país, extremamente novo. Ele é um jovem. Um jovenzinho. O nosso destino de hoje já foi palco de diversas transformações. Entre os anos 27 a.C. a 450 d.C. aproximadamente, fez parte do poderoso Império Romano. Avançando no tempo até 1867, esse território passou a integrar o Império Austro-Húngaro, permanecendo assim até 1918, que com o fim da Primeira Guerra Mundial, tornou-se a Tchecoslováquia. A partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia passou por um período comunista, e somente em 1993 que o país virou independente e tornou-se a Eslováquia. No nosso rolê de hoje conheceremos a capital desse jovem país, chamada Bratislava. Olha só a densidade desse chocolate quente, gente. Um pudim. Foi 5 euros ou chocolate e mais 2 pelo copo. Daí se tu devolver o copo, tu recebe os 2 de volta. Bem ao lado do Palácio dos Primados fica a nossa primeira parada do dia, a Torre da antiga prefeitura. A torre pertence a um complexo de edifícios que juntos constituem a antiga prefeitura de Bratislava. Remontando do século XIV, essa é considerada a prefeitura mais antiga do país e é uma das mais antigas construções de pedra ainda em pé na cidade. Mentira. É cheio de escada caracol pra me testar, né? Chegamos. O valor para subir somente na torre é de 4 euros por pessoa, e nesse mesmo local ainda existe um museu, que é pago à parte, mas nós optamos por não visitá-lo. Essa daqui é mais uma coluna da peste, igual aquela que a gente mostrou em Chesky com Love para vocês. Ela é uma homenagem às pessoas que morreram durante a epidemia de peste que teve, e também é um agradecimento a quem sobreviveu na época da peste. Então a Europa foi dizimada, foi assolada por essa doença e, pelo que a gente sabe, 1/3 da população da Europa inteira foi morta por causa dessa doença. Nossa. Então foi um desastre feio. Cansou, marido? Não, eu tô apreciando o Palácio Presidencial. Agora a gente saiu um pouquinho do centro histórico. Está literalmente do lado do centro histórico ainda, mas a gente saiu dele e tá vendo o Palácio Presidencial aqui. Sabia de uma curiosidade? Aqui é a Bratislava, que é uma cidade capital do país. Ela é a única capital do mundo que faz fronteiras com outros 2 países. Quais são? É a Áustria e a Hungria. E ela também... Bratislava e Viena são as 2 capitais mais próximas do mundo. Elas são só 66 quilômetros uma da outra. Deve ser por isso que tanta gente faz bate e volta de uma cidade pra outra. Aham.
é nenhuma troca de guarda nem nada, eles estavam num lugar, deram uma voltinha e pararam no mesmo lugar, os mesmos guardas, então só pra, acho que esticar os músculos, ficar parado o dia inteiro cansa, né? Deve ser mesmo pra isso, dar uma movimentadinha, Bem pra circular o coreografado. sangue. A gente vai almoçar agora, já escolheu a tua comida? Já escolhi minha comida, sim. Só que eu ainda não pedi ela. E vai ser o pato da vovó. Pato da vovó? Aham. Eu vou pegar esse aqui, ó. Bolinho de batata com queijo de ovelha e sour cream e queijo defumado e bacon frito. Bem fitness. Pegamos um vinho bem tradicional aqui do restaurante. Esse restaurante era uma antiga vinícola e nessa rua aqui também eram plantados vinhos e comercializado. E esse aqui, ele então vem direto do barril e ele foi servido pra gente assim na jarrinha. E ele é um vinho de fruta, mas eles não falaram qual fruta é, a gente não perguntou, não é de... Mas se for para pensar, todo vinho é de fruta. Mas é de uva. Mas é fruta. Ali tinha vinhos e vinho de fruta, então não é de uva. Sim. Mas é bem bom, assim, eu gostei. Só que ele é bem mais doce do que o vinho que a gente tá acostumado, sabe? Mas é bom. Vale a pena provar, já que é daqui, né? Chegou o nosso prato. É um pato feito pela vovó, pelo menos pelo nome. Tem uma panqueca e um pãozinho aqui. E é feito com uma... Não sei o que é isso. Isso aí é o chucrute. Ah, chucrute, gente. Eu vou comer chucrute. Nunca comi Mostra aí, chucrute. porque não tá contrastando com o teu Ele é prato. bem escuro. Deixa eu botar aqui. É, ó. Repolhozinho. E o preço eu vou botar aqui embaixo Aqui, ó. E o meu é aquele, então, um bolinho de batata recheado de queijo de cabra. Não, perdão, queijo de ovelha. E daí tem um sour cream, tem bacon, tem queijo e parece que tá muito bom. Acabou o nosso almoço. Tô de barriguinha cheia. Eu também, comemos bem. Ó, a comida que eu peguei ali, ela é bem típica, era feita da vovó, mas eu jamais vou pegar isso de novo. Em lugar nenhum do mundo. O pato é mais forte, o É gosto, muito forte, né? Foi muito legal ter comido, eu tô feliz. Se eu tivesse que voltar ali, eu faria a mesma coisa, mas eu não quero nunca mais comer pato. Não, tem que gostar mesmo, mas a gente experimentou, né? E eu peguei uma com o queijo de ovelha e pra quem já comeu queijo de cabra eu achei parecido, só que um pouquinho mais leve, que o queijo de cabra tem um gosto bem forte, né? A minha eu pediria de novo, né? Ah, bem Gostei. bom, parecia uma comida, tipo pasta, sei lá, foi uma comida boa, bem boa. Aqui em Bratislava a gente tem uma curiosidade pra contar. Hoje em dia o turismo tá normal e é uma cidade em ascensão também, cultural e tal. Só que teve uma época que teve uma crise de turismo aqui, os turistas pararam de vir. Aconteceu alguma coisa perigosa? Teve algum atentado, alguma coisa assim? Não, o motivo foi muito besta. O motivo foi que lançaram vários filmes de terror, que era de um albergue aqui em Bratislava, que matavam pessoas. E aí o turismo baixou, não sei se a galera levou pro coração, achou que era verdade. Associou a cidade com chance de ter algum acidente, sei lá. Brincadeiras à parte, não. Venham pro Bratislava que vale a pena. No passado, o Império Austro-Húngaro sofreu diversos ataques, e durante as invasões turcas, eles moveram sua capital para Bratislava. Por conta disso, por quase 300 anos, a Igreja de São Martinho foi o local oficial da coroação dos imperadores. Entre os anos de 1563 a 1830, foram celebradas 19 coroações. E segundo a tradição, o recém-coroado deveria fazer um trajeto pela cidade, saindo da Catedral de São Martinho, passando pela Praça da Cidade Velha, cruzando a Torre Michael e seguindo até o Castelo de Bratislava. Hoje, o trajeto é demarcado por pequenas placas colocadas no chão por toda a rota da coroação. E todo ano, no mês de julho, é feita uma encenação celebrando esse momento marcante na história da cidade. Agora a gente vai pro Castelo de Bratislava e lá a gente tem mais curiosidades pra contar. Acho que eu vi um OVNI. Tá chegando em Bratislava. Solta o som do Arquivo X. Ai, não no meu ouvido.
Então, estamos aqui no castelo. E esse castelo ele foi residência real do Império Austríaco. A imperadora Maria Teresa morou aqui por um período. E em 1809 ele foi bombardeado primeiro e em 1811 ele pegou fogo. E depois disso a família real saiu daqui, né? E ele ficou em ruínas até 1950. Daí eles consertaram ele. A partir de 1993, quando aqui virou um país separado, né, um país próprio, esse aqui se tornou a sede do parlamento. Na verdade não é o palácio em si, mas ele fica aqui dentro do complexo do castelo. E aqui num dia de sol com o céu limpo, porque hoje tem sol, mas o céu não tá tão limpo, dá pra subir no castelo e conseguir ver os 3 países que tem aqui: a Hungria, a Eslováquia e a Áustria. Aqui a gente consegue visitar toda a área ao redor do castelo e também esse pátio central do castelo, tudo de graça. E aí, se quiser ver mais, tem que pagar o ticket, né, para visitar a parte interna. A gente está aqui agora no Muro das Recordações. Aqui ele é um memorial, então, para os judeus em 2 sentidos. Nesse local do Muro das Recordações tinha uma sinagoga, que ela foi demolida em 1969, até para passar essa estrada aqui grande que tem aqui em cima. Inclusive, foi destruída a sinagoga e quase todo um bairro judeu aqui para construir essa avenida. Então isso gerou até uma certa revolta na população aqui, de uma parte da população por causa disso, né? Destruir todo um bairro por causa de uma avenida. Foi bem no pós-Segunda Guerra Mundial e depois de tudo que teve ali do antissemitismo, né? Depois ainda destruir a sinagoga é complicado. E aí também, falando de Segunda Guerra Mundial, o segundo significado desse monumento é justamente lembrar do Holocausto, porque a Eslováquia teve 105 mil vítimas para o Holocausto. Então, aqui merece um minutinho de silêncio para pensar no que a gente fez de ruim como humanidade, eu acho. Eu acho que esse tipo de coisa, de visitar esses lugares aqui, não é uma coisa bonita, não é uma coisa para vir para cá e achar alegre, mas é para se fazer pensar, né? A gente acabou de sair do café, os bolinhos eram bem gostosos, o meu era de nozes, o Felipe pegou um de morango, né? A gente tentou mostrar um pouquinho pra vocês, não deu pra gravar mais ainda, porque tava meio confuso ali se podia filmar ou não. Tinha uma placa na rua que não podia filmar, mas dentro tava todo mundo batendo foto, filmando. A gente filmou Ninguém falou nada, daí a gente ficou confuso, daí a gente filmou um pouquinho, mas não quis abusar, sabe? É isso aí. Mas estava bem gostoso, vale a pena a visita. Ali funciona da seguinte forma, tem que ter um consumo mínimo de 13 euros por pessoa. Se tu pegar um pedaço de bolo e um café, já bate isso, sabe? E aí, as receitas também são bem antigas e tal. E é todo pintado por dentro, o local é muito lindo mesmo. E se a pessoa pedir um chá, vem com um conjunto de porcelana bem bonito também, mas a gente pegou café.